Eu sou o professor Dr. Alberido Rodrigo de Carvalho, eu sou fisioterapeuta e também professor universitário. Hoje nossa conversa é sobre educação em dor. Bom, hoje nós então vamos falar um pouquinho vamos conversar um pouquinho sobre dor, né, que é algo que faz parte da nossa vida, né, todos nós já sentimos dor em algum momento na nossa vida, né, para alguns a dor nos acompanha ao longo da jornada, né, mas o que isso significa? Por que nós temos dor? Como que nós cuidamos da nossa dor? Então, essa conversa de hoje, ela tem como objetivo fornecer, então, alguns elementos básicos para que nós possamos entender essa dor que nós vivenciamos e, por consequência, que nós possamos acertar de maneira, podemos tratar da dor de forma mais assertiva. Bom, se eu perguntar para vocês agora, por que nós sentimos dor? É provável que a maioria de vocês nos responda que eu tenho dor, nós temos dor porque há algo de errado no meu corpo, porque nós temos, porque eu tenho um machucado, porque eu tenho uma lesão. Alguns ainda vão dizer o seguinte: maior o meu machucado, maior a minha lesão, mais dor eu vou sentir. Embora esse conceito ele seja ainda muito difundido no nosso meio, e muitas vezes é também a visão de alguns profissionais na área da saúde, esse conceito é um pouco equivocado. Por quê? Porque nós sabemos que a dor ela pode existir mesmo que não exista uma razão física para que ela exista. Ou seja, eu posso ter um machucado, esse machucado ele se curar, ele sarar, mas que ainda assim a dor persistir, tá? Mesmo que a lesão já tenha sido curada. Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre hoje. Bom, então a definição de dor mais aceita nos nossos dias é de que a dor ela é uma experiência. Veja que eu deixei aqui em amarelo algumas palavras para que chamassem a nossa atenção. Então, primeiro, que dor ela é uma experiência sensorial, ou seja, que vem das nossas sensações, e veja, ela é uma experiência, ela não é uma sensação em si, ela é uma experiência sensorial e emocional. Ou seja, as nossas emoções, elas também influenciam a dor que eu sinto. Tem um papel importante na percepção, da dor. A dor, ela pode se manifestar mesmo que eu não tenha um dano tecidual que é real. Ela pode ser fruto de um dano tecidual real, quando eu tenho machucado, mas também potencial. E mesmo que você tenha uma dor, ela aconteça ou ela apareça para você, manifeste para você, de forma, como decorrência de um dano que não é real, de um dano potencial, essa dor ela é semelhante àquela que é vivenciada por alguém que teve um trauma, um machucado real. Quem é que não conhece aquelas pessoas que, por exemplo, vivenciam uma situação de dor intensa, aí faz vários exames e os exames não dão nada? E muitas vezes essas pessoas acabam sendo julgadas, não, porque está inventando, está julgando, e aí esse julgamento faz com que a experiência daquela pessoa frente àquela situação que ela está sentindo, ela seja mais pior, e ela está sentindo dor, é isso que a gente precisa, a pessoa sente dor, mesmo que a lesão ela não seja reconhecida, a gente não identifique uma causa física para isso. Não tem como nós sentirmos dor sem tomarmos a consciência da dor. Então a dor sempre vai passar por um crivo que é consciente. Agora, nós também não podemos definir dor, como nós vimos ali, de uma forma muito simplista. Não, tem uma lesão, tem dor. A gente viu que não é bem assim que as coisas acontecem. Que essa dor, que a vivência, a experiência da dor, ela é algo que é mais complexo do que isso. Ela é muito individualizada. Por que ela é individualizada? Porque ela depende das nossas vivências prévias. Nós vamos aprendendo a lidar com a dor ao longo da nossa vida. Alguns estudos já mostram que, vamos imaginar uma criança lá no parquinho, caiu e ralou o joelho. Aí os pais, quando essa criança que cresce com os pais super protetores, com uma situação como essa, já pega a criança, já leva para casa, já faz para levar remédio e já fala que não vai na escola porque ela está machucada. Então a criança ao longo da sua vida ela vai aprendendo a lidar com esse sofrimento de uma forma diferente daquela criança que o pai falou assim, não, beleza, incentivou, claro, de forma responsável, que não estou falando que a criança teve uma lesão séria, mas que vai lá, olha só, tá vendo? Não foi nada, vai lá, volta a brincar. Essa criança ela está tendo um estímulo, um aprendizado de uma capacidade de lidar com a dor, provavelmente quando elas forem adultas, diferentes. O sofrimento que a dor nos causa, ela é uma consequência da maneira como nós reagimos a essa percepção da dor. Então nós não conseguimos dissociar
né, da nossa experiência dolorosa, aquele componente sensorial, que é o que vem, né, do machucado, do estímulo externo, daquela afetiva, que está relacionado com as nossas emoções. Todo estímulo nóxico, ou seja, estímulo nóxico aqui quer dizer um estímulo nocivo, ou estímulo que a gente vai interpretar como um perigo para a nossa saúde. Então, todo estímulo nóxico causa dor. Então, eu dar uma martelada no meu dedo vai causar dor. Eu colocar a mão no fogo vai causar dor. Eu derrubar soda cáustica lá na minha mão vai derrubar dor. Vai causar dor. Mas veja, nem toda dor resulta de um estímulo nóxico, né? Ou seja, aquela história do potencial. Tá? Por que nós sentimos dor? Primeiro, a dor ela pode ser considerada um sistema de alarme. Então, agora nós vamos falar do que é normal. É aquela dor que vem do estímulo, né, quando a gente machuca. Então, ela é considerada um sistema de alarme. Por quê? Porque cada vez que você tem um machucado, né, que o seu organismo detecta, né, que algo de errado está acontecendo, ele vai informar o teu cérebro, opa, olha, toma cuidado com isso. Então, isso é um sistema de alarme. É mais ou menos assim. Sabe quando a gente entra numa loja em que tem aquelas campainhas? Então, olha só, você passou, campainha, né, o sensor lá da campainha identificou que teve movimento, né, e aí vai fazer o blim-blom, e aí o atendente que está lá no fundo da loja vem para fazer o atendimento, né, então ele não precisa ficar toda hora lá. Isso nós chamamos de dor aguda, né, ou seja, é uma resposta a um dano tecidual. Isso é importante, né, para a nossa sobrevivência. Eles nos informam sobre alguma coisa. E podem acreditar em mim, eu queria não ter dor. Né, existe, isso é raro, mas existem algumas pessoas que não têm esse sistema de dor, elas não sentem dor para nada. Né? Você pode operar ela sem anestesia que ela não vai sentir dor. Isso é trágico. Né? A vida dessas pessoas é realmente algo muito complicado, porque a dor ela tem um papel fundamental nas nossas vidas. Então, a dor aguda, ela sinaliza a ocorrência da lesão. Né? E aí, sarou a lesão, vai sarar a dor. Tá? Então, sempre que a gente tem dor, então, mesmo frente à dor aguda, isso vai ter algumas respostas, né? Eu vou ter alguma mudança no meu comportamento, né? Eu vou começar a usar menos, eu vou compensar ali, lá no meu pé, né? Aqui no caso, por isso, não vou colocar tanta descarga de peso no meu pé, então eu vou tomar alguns cuidados, eu vou passar remédio, enfim, eu vou me cuidar. Então, isso é o normal. A dor aguda, ela sinaliza, né, que está tendo algum problema. Mas como que isso acontece? Qual é o mecanismo para que nós sentimos dor? Então, a gente tem que lembrar que a dor, ela caminha no nosso corpo por meio do sistema nervoso. A dor, então, ela vai ser percebida na periferia, que a gente pode ser a pele, a articulação, o músculo, enfim, e ela vai ser transmitida, né, ou vai caminhar pelo nosso corpo pelos nervos periféricos. Olha, né, aqui a gente tem um primeiro conceito, que é o sistema nervoso periférico, que são aqueles nervos, né, como o esquiático, por exemplo. Tá? Essa informação ela vai chegar até a nossa medula, e a medula já faz parte de um outro sistema, que é o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central, né, aqui da medula, vai levar a informação até lá no meu cérebro, onde ela vai ser processada, e aí ela vai voltar, né, a resposta vai voltar, tá? Pela medula, depois vai lá pela periferia. E aqui que a gente tem que lembrar é que, imagine isso aqui como se fosse uma estrada. A informação está vindo da periferia, passa, né, pelos nervos periféricos, aí vem aqui na medula, chega até o cérebro. Então é como, imagine o seguinte, imagine uma estrada, você está indo de São Paulo para Belo Horizonte. A via que você vai pegar para ir de São Paulo para Belo Horizonte não é a mesma de quem vem de Belo Horizonte para São Paulo. São vias diferentes, embora estejam na mesma estrada. Então nós temos as vias, então a informação primeiro ela precisa ascender até o cérebro. Então nós temos as vias ascendentes, que levam a informação da periferia até o nosso cérebro. E nós temos as vias descendentes, que vão levar a informação lá do nosso cérebro para a periferia. Além disso, nós ainda temos uma subdivisão, né, do nosso sistema, que é o nervoso, que é o sistema nervoso autonômico. Tá? Que vai levar a informação lá do meu cérebro, né, do meu sistema nervoso central, para as minhas vísceras. Tá? Esse sistema nervoso, ele é autônomo. A gente não precisa ficar assim, ó, por coração, contrai, relaxa, né? Ou seja, o meu coração ele está batendo de forma autônoma, né? O meu intestino está funcionando de forma autônoma. Quem que controla isso? O sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em dois grupos, né? O que a gente chama de sistema nervoso simpático, que é aquele responsável que nós chamamos de luta ou fuga, ou seja, o que é isso? Vamos pensar o seguinte, ó, imagina, vocês estão caminhando numa rua deserta, meia-noite, cheio de neblina, você está sozinho na rua, e de repente você se depara com um Doberman lá babando, né, rosnando para você.
Então, se a gente puder parar um momento, né, um segundo aí, perceber como que está o nosso organismo, você vai ver que teu coração, nesse momento, na hora que você viu o Doberman, você já começou, teu coração começou a bater mais forte, né? A tua frequência respiratória aumentou, você começou às vezes até a transpirar mais, né? Então isso são respostas do teu sistema nervoso autônomo simpático, que está fazendo o quê? Preparando o teu organismo ou para fugir, sair correndo, né, daquele Doberman, porque ele está entendendo aquilo como uma situação de ameaça, ou para você enfrentar o Doberman. Né? Então, o sistema nervoso autônomo simpático ele faz isso. Ao contrário, né, o parasimpático está mais relacionado com as condições de relaxamento. Né? Então, quando o sistema nervoso autônomo parasimpático está ativo, você começa a ter um relaxamento da musculatura, né? A tua frequência cardíaca ela reduz, a tua frequência respiratória reduz, ok? Numa situação saudável, é lógico que nós vemos um equilíbrio entre esses dois sistemas. E, inclusive, nós vamos só chamando a atenção, uma das razões, né, principalmente o sistema nervoso autônomo simpático, ele pode sim, quando ele está muito em desequilíbrio, ele está mal aumentado, ele pode contribuir para a manutenção da dor, mesmo que não exista a questão física. Mas como é que a dor caminha pelo nosso corpo? A gente já sabe que ela caminha pelo sistema nervoso, né? Mas como que isso acontece? O sistema nervoso, seja ele o sistema nervoso periférico, seja ele o sistema nervoso central ou autônomo, ele é composto por fibras nervosas, por células nervosas que nós chamamos de neurônios. Tá? Esse aqui é o exemplo de um neurônio, de uma forma muito grotesca, né? É como se ele tivesse aqui a cabeça, né, do neurônio e aqui o corpinho do neurônio. Tá? Esses neurônios, eles têm a possibilidade de conversar com outros neurônios. Não, eu posso ter um outro neurônio aqui, um outro neurônio aqui. O local em que eles conversam é o que a gente chama de sinapse. Então, a maneira como dois neurônios se conversam é parecido com aquilo do telefone sem fio. O que a informação, né, que vem desse neurônio aqui, ela é transmitida para esse outro neurônio pela liberação de uma série de substâncias, né, que transmitem essa informação. A linguagem do sistema nervoso é a linguagem elétrica. Eu preciso ter uma condução, ela é elétrica. Tá? Bom, e aí, a hora que eu chego lá no cérebro, por exemplo, olha, veja que tem uma ilustração, né? O meu cérebro está transmitindo, né, as informações. Eu consigo fazer milhares de sinapses para que todas as informações elas sejam processadas. Como é que o neurônio ele reconhece a informação? Se eu perguntar para vocês, por onde que nós enxergamos? Por onde que nós enxergamos? Muitos de vocês vão responder, eu me enxergo pelo olho. Não, isso é errado. Né? Nós não enxergamos nosso olho. O olho ele é simplesmente um local, um órgão, em que ele tem receptores que vão perceber o estímulo luminoso que vai entrar pelo nosso olho. Esse receptor ele vai transformar esse estímulo luminoso em um estímulo elétrico, porque a linguagem do sistema nervoso é o elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai trafegar até lá no nosso cérebro, e quando ele chegar no nosso cérebro, é lá no nosso cérebro que nós vamos enxergar de fato. Por quê? Porque dali ele vai pegar assim, ele vai consultar áreas, né, diferentes lá do nosso cérebro e vai ver assim, o que eu vi? Eu estou vendo uma cor, mas que cor que é essa? Eu já conheço essa cor, eu sei que isso aqui é o vermelho, né? Eu sei que isso aqui é o azul, porque ele já tem parâmetros de comparação. Nós temos também receptores de dor, que nós chamamos de nociceptores. Então, quem são os receptores de dor? Os nociceptores, eles são aqueles receptores responsáveis por transformar um estímulo nocivo, aquele estímulo que é perigoso para a gente, em um estímulo elétrico. E aí esse estímulo elétrico ele vai trafegar até, primeiro pelos nervos periféricos, no meu sistema nervoso periférico, até lá na medula, vai fazer sinapse ali, né, vão conversar ali, aí essa da medula, que já está no sistema nervoso central, essa informação vai ascender até o cérebro. Né? E aí vai fazer mais sinapses lá, até que eu reconheça, que eu entenda a dor. Bom, então esse então vai ser o caminho que nós estamos vendo, né? Então, olha, eu vou chegar, né, pelos nervos periféricos, nas vias ascendentes, chego, fez sinapse aqui, vai fazer lá pela medula, vai fazer sinapse aqui. Isso é o que a gente chama de transmissão, tá? É dessa forma que o meu cérebro reconhece, é informado a respeito do estímulo doloroso. Então, como eu falei para você, isso é lá no cérebro que nós vamos reconhecer a dor. Então, é o teu cérebro que decide se aquilo é dor ou não. É o teu cérebro que vai decidir se você vai sentir dor ou não. Porque a partir desses estímulos que chegaram até lá, ele vai fazer uma discriminação desses estímulos, decodificar e vai dar significado à dor. O seu cérebro é como se ele fosse consultar várias áreas, tivesse vários informantes. E aí, por exemplo, as suas experiências de vida vai ajudar você
era aquela criança, né, no exemplo que eu dei, que o pai sempre te ajudava a hipervalorizar aquela condição de dor. É óbvio que isso vai estar incorporado na maneira como você vai dar o significado que você vai dar para a tua dor naquele momento. A capacidade de manter esse autocontrole, né, apesar, né, da dor, é o que a gente chama de tolerância. Temos pessoas que têm tolerância diferente. Se você pensar, eu vou lá uma injeção, né, pode ser que para alguns você vai lá tomar a injeção e não vai fazer, né, a pessoa toma a injeção e pronto, acabou, vai tirar sangue, né, tá, beleza, tem que ir. Agora, outras pessoas vão fazer um escândalo, né, para o mesmo estímulo. Então, a tolerância à dor, ela depende, né, das nossas vivências, da nossa experiência, da nossa capacidade em lidar com essa... Mas vejam como o nosso cérebro é inteligente, né? Da mesma maneira que existe aí essa transmissão do estímulo, nós temos algumas vias que são descendentes, ou seja, agora que vindo lá no nosso cérebro para a periferia, que vão funcionar como se fosse uma modulação. O que é um modulador? Aquela pessoa que vai tentar apaziguar a situação ali naquele conflito. Então, a modulação, ela vai tentar, por exemplo, minimizar a dor. Então, por exemplo, nosso cérebro ele é capaz de, frente a um estímulo nervoso, doloroso, liberar uma série de substâncias extremamente importantes, né? Como as endorfinas, as encefalinas, que são como se fosse as morfinas naturais, ou seja, o nosso cérebro é capaz de liberar essas substâncias. Essas substâncias vão agir aqui, né, no nosso sistema nervoso, em alguns pontos específicos, né, aqui não só o nosso cérebro, mas outras estruturas do nosso sistema nervoso central, eles vão agir, liberar essas substâncias, e essas substâncias elas podem modular o dor. O que é isso? Elas podem reduzir o estímulo doloroso. Existem outras, como por exemplo as serotoninas, né, também tem esse efeito de analgésico, vamos pensar assim. Por que a gente fala assim, o exercício é tão importante para o controle da dor? Porque o exercício ele potencializa que nós liberemos essas substâncias que são analgésicas, então ele ajuda nisso. Então se eu tenho uma maior liberação dessas substâncias analgésicas, eu vou sentir menos dor. Quando eu tenho uma redução da liberação dessas substâncias analgésicas, consequentemente, eu vou sentir mais dor. Então, só para nós lembrarmos, claro que aqui então tem um esquema das vias ascendentes. Então, vem lá da periferia, pelos nervos periféricos, fazem sinapse aqui na medula, que é a medula, tá? A representação da medula. Então, essas informações, elas ascendem, né, até estruturas do nosso sistema nervoso central. E a partir disso, veja que temos várias áreas do nosso sistema nervoso central que liberam substâncias, que aqui já são as vias descendentes, aquelas que já estão voltando, principalmente aquelas que estão envolvidas com a modulação da dor. Mas vejam que eu vou chamar a atenção de vocês só por curiosidade, de algumas áreas, dessa áreazinha aqui, por exemplo, que está relacionada, por exemplo, com medo, com ansiedade, com a depressão. E veja que ela também está envolvida nessa liberação dessas substâncias, né, que são analgésicas. Então, ou seja, quando eu valorizo demais essas emoções, como medo, ansiedade, depressão, que aquilo é algo que me é muito presente na minha vida, a chance dessas vias, ao invés de inibirem a dor, elas serem facilitatórias para a dor, é muito grande. Ao invés de inibir a dor, eu aumento a dor, por conta isso aqui está relacionado principalmente com as estruturas relacionadas com as nossas emoções. Agora nós vamos falar um pouquinho da dor crônica. Diferente da dor aguda, né, nem sempre a dor crônica significa que eu tenho um dano tecidual. Então aqui a gente já tem que diferenciar que dor é diferente de lesão, né? Primeiro, que uma lesão nem sempre vai gerar a mesma intensidade de dor em duas pessoas diferentes. Então, na dor crônica, é aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Quando eu tenho uma dor crônica, eu posso sim ter um dano tecidual, né? Mas que existem outros componentes não relacionados com esse dano nocivo, com esse estímulo nocivo. Quando uma dor que persiste por muito tempo, né? Às vezes a gente pega pacientes lá que tem dor há 3, 10 anos, é óbvio que ela já perdeu esse efeito protetor. Não é mais, já passou, ela já perdeu aquela utilidade de sinalizar. E isso causa a manutenção, a persistência da dor, né, para além desse efeito protetor, ela tem repercussões muito complicadas, né, muito desfavoráveis na saúde emocional das pessoas, na saúde física das pessoas. Isso compromete trabalho, compromete às vezes as relações sociais dessa pessoa, compromete o status, né, físico, né, de condicionamento físico dessas pessoas, prejudica o sono, que é outra coisa também muito importante dentro desses quadros de dor crônica, ou seja, ele traz uma série de repercussões negativas. Mas o que acontece? Por que a dor crônica persiste?
A dor persiste quando nós temos o que nós chamamos de sistema de alarme ele está desregulado. Lembra do exemplo que eu dei da loja, que você entra, toca a campainha e o atendente sabe que você está lá. Agora imagine o seguinte, se essa campainha dispara quando passa um ventinho, uma brisa passa por ela e ela dispara. Isso é sinal, está desregulado. É isso que é a dor crônica. Uma coisa importante que nós precisamos ressaltar é que a dor crônica nessa condição, quando eu já tenho mudanças nesse meu sistema de alarme está desregulado, ela já é doença por si só. E isso é importante porque às vezes a gente vê os pacientes assim com dor crônica, né, que já está há muito tempo preocupado, eu preciso ir lá no médico porque eu tenho que entender o que está acontecendo. Não, você não, porque às vezes o problema já é a manutenção, o teu sistema que está desregulado. Às vezes você vai ficar procurando, né, tentando achar um monte de causa e não vai encontrar, porque a dor não é o dano físico que está gerando isso, é o teu sistema de alarme que está desregulado. Então isso significa que a maneira como você vai abordar o tratamento dessa dor, né, que já é uma doença por si só, é diferente. Né? É diferente daquele que teve lá uma fratura. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A dor por si só, ela já é uma doença. Mas o que desregula esse sistema? Então, o que desregula esse sistema? Primeiro, lembra que eu falei dos receptores? Né? Então, quando eu começo a ter uma hiperexcitabilidade, um aumento da sensibilidade desses neurônios sensoriais, aqueles que levam informação lá para o cérebro. Ou quando eu tenho um aumento, né, da quantidade desses receptores, pronto, meu sistema está desregulado. O que é isso, aumento, sensibilidade? O aumento da sensibilidade ela pode acontecer tanto naquelas estruturas do sistema nervoso periférico quanto no sistema nervoso central. Imagina uma pessoa, ela está dormindo. Essa pessoa, para você conseguir acordar, você precisa fazer um barulho muito grande, senão ela não acorda. Sabe aquela pessoa que tem um sono pesado, que a gente chama, né? Que pode cair o mundo que a pessoa não acorda? Então, em condições saudáveis, né, normais, os receptores, os nociceptores, eles não são tão fáceis assim de serem acordados, vamos colocar assim. Né? Agora, quando eu começo a vivenciar um processo de dor que é frequente, esses meus receptores, eles começam a mudar a sua sensibilidade. Aí, é como aquela pessoa que antes ela dormia que nem uma pedra, agora caiu uma pena ela já acorda, né? Porque agora ela está mais sensível. É isso que acontece. Então, quando essas estruturas elas estão mais sensibilizadas, qualquer coisa já dispara dor. E se eu tenho mais receptores ainda, se eu tenho um monte de receptor, uma quantidade maior, né? Mais gente dando informação de dor. Então isso aumenta, né, isso ajuda, né, é uma das coisas que acontece quando o meu sistema de alarme está desregulado. Outra coisa que ajuda muito a desregular o meu sistema, né, quando eu começo a ter posturas, né, negativas frente à situação que me rodeia. Quando eu começo a ter, por exemplo, eu alimento aquelas sensações de tristeza, de raiva, de angústia, de depressão. Eu começo a me vitimizar sempre, né, uma postura de vítima sempre da situação. Então eu começo, ninguém me entende, né, o meu problema, eu começo a ter uma coisa que se chama cinesiofobia. Eu fico com tanto medo de movimentar que eu não me movimento e pior, a falta do movimento ajuda ainda mais a aumentar a tua condição dolorosa. Né? Eu começo a ter um processo que a gente chama de catastrofização. É olhar para as coisas com um olhar muito maior, uma dimensão muito maior, e parece que a gente se sente extremamente impotente. Aí aquilo vai estimular também, ajudar a desregular o teu sistema de alarme. Ó, lembra que aquelas estruturas aqui, ó, que estão relacionadas aqui com dentro, não é a única, né, mas tem outras estruturas também que controlam as nossas emoções, elas afetam a maneira como nós estamos interpretando a dor. E outra coisa, essas alterações elas também modificam, por exemplo, o controle do meu sistema nervoso autonômico, porque as estruturas que controlam o sistema nervoso autonômico, elas também estão sobrepostas aqui. E aí, além disso, eu começo a ter outros problemas. Então, por exemplo, eu começo a ter lá, meu coração começa a bater mais rápido, né? Aí se o meu coração começa a bater mais rápido, eu aumento a minha pressão, eu começo a ter problema de digestão, eu começo a ter problema estomacal, eu começo a ter problema intestinal, né? Por quê? Porque o meu sistema nervoso, especialmente o simpático, autônomo simpático, ele começa a ficar hiperativo. E aí ele também reforça, né, esses aspectos. Então veja que
essas vias descendentes, a maneira como nós lidamos com a dor, ela pode ter uma função inibitória sobre a dor, que é uma coisa positiva, né, com a liberação daquelas substâncias que são analgésicas, ou ela pode ter facilitatória, reduzindo algumas substâncias que são analgésicas e aumentando outras que não são analgésicas, são que causam dor. Né? Se eu tenho ainda, somado a isso, uma condição de alimentação que é inadequada, aumenta ainda mais a sensibilização dos meus receptores, porque esse estado inflamatório libera uma série de substâncias inflamatórias que também estão envolvidas, né, na manutenção do estímulo doloroso. Então, como que a gente lida com isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso cérebro, ele é como se fosse uma farmácia, né? Então, nós somos capazes de produzir substâncias que são analgésicas. Agora, dependendo de como eu lido com a situação, eu posso estar jogando água nesse incêndio, né? Vamos pensar como um bombeiro, eu posso estar jogando água nesse incêndio, ou eu posso estar jogando álcool, né? Aumentando então a minha campanha de dor. Quando eu tenho uma postura depressiva, triste, com manutenção da raiva, né? Então significa que se eu quero melhorar a dor crônica, eu preciso melhorar, ser mais capaz de gerenciar melhor as minhas emoções. Eu preciso ser capaz de melhorar a minha condição alimentar. Eu preciso ser capaz de melhorar a minha condição de sono. Né? Então, ou seja, eu preciso modular outras coisas, né? Em vez de ficar procurando a causa da dor. E o que eu posso fazer para isso? O que acontece? Como eu posso produzir isso? Primeiro, conhecimento sobre dor. Isso já é um ponto extremamente importante. Né? Quando vocês entendem como a dor ela se manifesta, aumenta as chances de vocês aderirem melhor às estratégias de tratamento. Segundo, fazer exercícios. Eu acho que fica importante, né? Já ressaltei isso lá atrás. Quando eu faço exercício, eu consigo melhorar ou aumentar a liberação de certas substâncias que têm capacidade analgésica. Né? Relaxamento, eu preciso me desligar um pouco. Né? A meditação é muito importante, muito eficiente para esse tipo de condição. As pessoas acabam não dando muita atenção à meditação, mas ela tem um papel muito importante. Evitar aquela postura de que, não, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar em repouso. Não, eu tenho que voltar às minhas atividades, né? Lógico que respeitando os limites do meu corpo, mas eu tenho que me manter o mais ativo possível, né? Tentar reestruturar a minha condição laboral dentro das minhas possibilidades, ou mudar, ou adaptar as minhas, mas eu preciso me manter ativo. Isso ajuda a manter, né, ou reduzir as percepções do quadro doloroso. Tá? Umas coisas importantes. Primeiro, eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso entender os meus sentimentos. Tem muitas pessoas, às vezes a dor ela é um recurso que o teu organismo está te dando para alertar de coisas relacionadas à sua condição. Então, se você é uma pessoa muito irritada, a dor pode aparecer para justamente te chamar a atenção. Olha, agora você precisa mudar isso, né? Porque isso está te fazendo mal. Outra coisa, foco no problema e não na solução do problema. As pessoas às vezes, eu tenho dor, e aí começa uma reclamação gigante por conta das dificuldades, mas as pessoas às vezes elas ficam tão envolvidas naquele problema que elas não esquecem de parar para olhar, tá, mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para solucionar isso? Não vai atrás da solução. Então isso é uma coisa importante, mas que isso tem relação com eu olhar para mim mesmo. Né? Eu tenho que ter atitudes que suavizem a minha dor. Né? Eu preciso tentar ressignificar aquelas minhas emoções que são negativas. E às vezes eu falo assim, é começar a valorizar aquelas coisas boas. Então, assim, de repente você não tem, vou dar um exemplo, o carro que você gostaria, mas você tem um carro. Não, valoriza, opa, que bom que eu tenho um carro, que o outro lá, o meu vizinho, não tem, ele, né, é a dificuldade maior. Então, é muito diferente. Em vez de você reclamar do carro que você não tem, valoriza aquilo que você tem. Então, isso ajuda, né, a mudar um pouco a nossa perspectiva de vida. A alimentação saudável. Pessoal, isso é muito importante. Não adianta, se vocês não tiverem uma alimentação de qualidade, dificilmente, assim, isso influencia demais na dor, na manutenção da dor. Tá? Então, isso é outra coisa importante. Higiene do sono. Né? O sono, ele tem um papel muito importante. Né? Durante o sono que nós conseguimos
que muitas das nossas funções orgânicas elas se estabelecem. Então eu tenho que tomar cuidado. Nós sabemos que que estímulos luminosos, por exemplo, afetam o sono, então é uma escolha. Né? O que é mais importante para mim? Ficar lá na frente do celular até de madrugada, prejudicando o meu sono, porque a luz do celular faz com que o meu cérebro entenda que eu não tenho, né, que dormir. Ou eu vou, não, agora no horário mais cedo, eu vou me desconectar para que o meu organismo ele consiga fazer o processo de indução do sono natural. Então, isso é muito importante. E manter-se o mais ativo possível. A falta do movimento, ela reforça, ela tem aquele efeito lá facilitatório, descendente facilitatório nos quadros dolorosos. E para finalizar, nós temos que entender que o tratamento da dor crônica, ele tem de ser multiprofissional. O fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o farmacêutico, vários outros profissionais juntos para conseguir tratar de forma mais adequada a sua dor. Então eu agradeço, né, a paciência de todos e nos sigam nas nossas redes sociais. Um abraço.